Vamos começar aqui agora o nosso 24º episódio do nosso podcast Venda Humanizada. Estou aqui mais uma vez com meu amigo, parceiro e sócio Johnny. Fala, Johnny. Joia, muito feliz de estar aqui, contente do assunto que vamos tocar hoje, porque é um assunto que a falta de conhecimento dele proporciona, né, ocasiona nas operações comerciais muitos desastres. Eu tenho certeza que com o que a gente vai entregar aqui hoje, muito gestor de vendas vai conseguir elevar muito a barra do time. Show, show. Até para quem está escutando a gente aí, se você não escutou o podcast anterior, volta lá. Depois você finalizar esse, assiste aquele, que aquele é meio que a base do que a gente vai trabalhar nessa série, né? Lembrando que a gente está fazendo uma série de gestão de vendas, onde nós vamos abordar diversos assuntos de gestão de maneira geral, e algumas vezes vamos ser bem específicos e aprofundar em gestão de vendas. Então, já pega agora, já curte, compartilha esse podcast, esse episódio com quem você conhece, que esse assunto vai ser relevante. Segue a gente no @Venda Humanizada no Instagram, se inscreve no nosso canal no YouTube e vamos lá. Quando a gente fala de gestão em vendas, dentro da nossa metodologia, a gente trabalha basicamente com 3 pilares. O primeiro deles é indicador de resultado, depois a gente vai falar sobre processos e, por último, e não menos importante, pessoas. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre indicadores de resultados para gestão. O medo da galera, né, números. Eu aprendi muito disso com a nossa parceria, Júnior, no decorrer dos últimos anos. Você vem dos números, né, totalmente mergulhado em números. Eu já tinha esse braço desenvolvido, só que, no entanto, não era tão... Acho que eu não tinha um nível profissional quanto eu tenho hoje. E a visão era bem diferente. E eu espero muito aqui, eu quero abrir tudo que eu aprendi contigo e como eu olho para os números hoje quando eu falo de gestão comercial. Que as pessoas que estão nos ouvindo e assistindo agora, que elas possam, com certeza, depois desse episódio, olhar para os números com vontade de olhar para o número e conseguir tirar resultado disso. Show. Indicador de resultado, para mim, eu acho que é uma das coisas que eu mais olhei na minha vida inteira, mais olhei na minha carreira, e independente de estar trabalhando hoje com planejamento ou não, ele continua sendo algo muito importante para mim, né? Quem não me acompanha há bastante tempo, eu sou matemático de formação, e não fiz matemática porque eu achava que era bonito, eu fiz porque, de fato, eu sempre tive muita facilidade em conversar com os números. E eu acho que quando o gestor consegue conversar literalmente com os números, ele passa a tomar decisões de maneira muito mais assertivas. Mas, Johnny, antes eu quero começar, antes de entrar especificamente em que tipo de indicador, como é que eu avalio, o que eu olho, pelo que você tem visto, provavelmente lá no começo você não tinha essa visão, né, de indicadores. Vou só para especificar, alguns pessoal chamam de KPIs, KPIs, mas, cara, são indicadores de resultado de maneira geral. O que acontece com o gestor quando ele está ali atuando na operação de vendas e não olha para número? Eu vou pegar essa semântica que você colocou, né, de conversar com os números e vamos trazer ela para a mesa. Indicador de resultados, se pegarmos isso então ao pé da palavra, é indicador de o que é que os números indicam, o que os números estão nos falando, o que eles apontam, né? É isso que é gestão de indicador de resultados, conseguir olhar para o número e ver o que ele está te falando. Ele está indicando que está acontecendo o quê? O maior desafio é que no começo da minha carreira, o que eu mais vejo nas operações é que o gestor comercial não tem esse ponto de vista. Ele tem 2 pontos de vista. O primeiro, que o número é simplesmente para massacrar ele. Que os números estão ali para fazer o microgerenciamento que ele está fazendo, é para ferrar ele, sabe? É como se ele olhasse o número e o número jogasse contra ele. Por que eu digo isso? É assim, ó, o cenário. O número de faturamento tá bom na empresa. É gestor batendo na porta querendo falar do número, como se o número defendesse a bandeira dele como profissional. O número tá ruim, some, vira escasso. Parece, sabe, aquela coisa de faroeste, quando some tudo, você vê até passando o marquinho, é isso. Você não encontra ninguém. E isso pela cultura de que o número é microgerenciamento. E o pior de tudo, achar que o faturamento é o indicador principal. É um dos maiores Enganos. enganos das operações. E, cara, e assim, eu voltaria até um pouco atrás, né? Se você pensar, principalmente falando de Brasil especificamente, óbvio que existem as exceções, mas se perguntar na rua aqui, de cada 10 pessoas, quantos gostam de matemática? Pouquíssimos. Que matemática, né? Tem pessoas que
por não gostar, não desenvolvem, né, a competência, a habilidade de matemática. Primeira vez que eu dei aula na minha vida, Johnny, eu estava na faculdade, eu fui dar aula no cursinho. E cheguei lá, cara, nervoso, né, porque é a primeira vez que eu ia dar aula. E cheguei na sala de aula, a sala cheia, falaram que eram 20 alunos, quando eu vi tinha mais de 60, minha perna tremeu. E aí todo mundo, ninguém sabia do que eu ia dar aula, né. E aí eu falei assim: "Pessoal, estou aqui, eu sei que vocês não receberam ainda a grade, porque era bem começo do curso". Eu falei: "Que que assunto, que matéria vocês acham que eu vim falar aqui com vocês?". Aí uns falaram: "É, português, inglês". Aí eu falei: "Matemática". Johnny, você precisava ter visto a cara de decepção na cara das pessoas quando eu falei que ia dar aula de matemática. Uhum. Na hora que não acredito, de novo, né. E foi muito interessante, porque eu busquei, e foi um esforço muito grande, eu acho que a partir daí que eu comecei a desenvolver essa veia de treinamento, que é deixar fácil o que normalmente as pessoas veem como complexo. Então, primeiro, né, obviamente que quando você vai para indicadores mais complexos, exige um certo nível de conhecimento para que você tenha compreensão, mas muitas vezes falta o básico. Quantas vezes a gente está numa reunião e a gente vai fazer um tipo de conta de porcentagem, conta simples, as pessoas não sabem fazer conta de porcentagem, né. Então, ao invés das pessoas buscarem, resolver esse gap, cara, matemática simples pelo menos, matemática do dia a dia, as pessoas acabam parando de olhar para o número. É mais ou menos assim, né, eu tô engordando, tô engordando, tô engordando, eu paro de olhar na balança, como se isso fosse resolver alguma coisa. Então primeiro falta um pouco de base e perder o medo dos números, né. Os números estão aí, eles são somente indicadores. Se você está indo bem ou mal, não é o nu a culpa não é do número, a Exato. culpa é dos processos, da execução daquilo que é feito. Então, vencendo essa barreira do medo da matemática, aí de fato você começa a ser amigo dos números, Eu porque eles te contam coisas que às vezes as pessoas não vão te falar. E digo aí, se você que está ouvindo a gente, se você não gosta de números, eu já sei, você vai sempre acreditar nos números que te falam. Você não vai buscar entender a origem do número, o que que ele mede, e você pode estar sendo enganado todos os dias. eu vou pegar isso e vou colocar como um calço para trazer os três principais, os 3 erros, as 3 coisas óbvias. Primeiro, por questão do medo do número, o gestor de vendas não acompanha o número com frequência. É no começo do mês, meio de mês ou fim de mês. É o óbvio que acontece dentro das operações. Falando aqui de B2B, né, é o que acontece. O cara olha só quando ele é assim, no começo, no meio e no final do mês. Segunda questão óbvia, só quer olhar a questão de faturamento. Faturamento não quer dizer absolutamente nada. E isso foi uma quebra de paradigma para mim. Eu lembro que no começo, quando nós começamos a trabalhar, você batia na tecla, né. "Ah, mas não é faturamento, é o quanto vai vender, e o quanto vai vender", então assim, você saber o que que você está medindo, te dá clareza, porque às vezes o óbvio é: "Eu nem sei o que eu vou medir", então o gestor ele fica perdido. Então 2 obviedades. A primeira, cara, não olha, não acompanha número. A segunda, nem sabe o que que vai olhar. Às vezes olha, mas está olhando para o indicador errado. Perfeito. E a terceira coisa mais óbvia, tirar tempo para fazer análise. Porque uma coisa é olhar, uma coisa é saber o que vai medir, outra coisa é fazer análise. E análise é diferente de olhar. Olhar eu vou batendo o olho e o que isso me diz? A análise é separar um tempo para você olhar e conversar mais com os números, é mastigar os números. Eu quero colocar, né? Não é só os números. Nós não estamos dizendo isso. O número por si só ele é muito frio. Agora, não olhar para o número e querer correr no feeling, não dá. É. Você tem que ter. Eu entendo que são os dois. É entender tanto os números, mas massacrar tanto, olhar tanto para o número, que ele vai te dar um senso para ser assertivo no seu feeling. É juntar os dois. Tem hora que é o feeling, mas o feeling só vem depois de muitos dados. Deixa eu vou traduzir 2 coisas aqui que você trouxe. Primeira coisa do faturamento, né. Óbvio que o número de faturamento ele é relevante. Ele é menos relevante para vendas, porque vendas a gente não olha para os indicadores de venda final, a gente olha para os indicadores em cada etapa do processo, que são esses processos que levam para a venda final. E você está falando bastante de feeling aqui, né, até para quem não está habituado com o termo, feeling quer dizer que é intuição.
Eu vou meio que aqui no entendimento, na minha experiência, né? Finalmente ele vem, inclusive, quando a pessoa tem muita experiência, ela fala assim, não, aqui eu já vou no feeling, né? Eu que vim do mundo de planejamento, cara, me dá arrepio quando eu vejo o cara falando que ele tá construindo um plano no feeling. Ou seja, não tá construindo plano nenhum. Ô Johnny, e você tocou num ponto interessante, que é assim, de levar tempo, né, de mastigar os números, então só vou abrir um pouco isso aqui. Por incrível que pareça, tem muitas operações de vendas que ainda não tem um CRM, tá? Quem não entende o que é CRM, é a ferramenta que vai fazer a gestão do seu relacionamento com o cliente. Quando você pega, dependendo do mercado, num banco, por exemplo, CRM, ele vai considerar ali quanto o cliente comprou, ou seja, é o cliente que já está dentro de casa. Quando a gente fala de vendas B2B, o CRM ele é a principal ferramenta para entender como é que está, né, qual que é a saúde de cada etapa do seu processo de vendas. E por que eu estou dizendo isso, Johnny? Porque eu vejo muita gente hoje ainda controlando as vendas no caderno. Então, se a pessoa está controlando as vendas no caderno, eu já sei, ela não tem processo de vendas. Ela está considerando vendeu ou não vendeu. Às vezes, até separa em algumas etapas ali, que está para fechar e fechou. Eu diria que fica até uma gestão pobre de indicador de resultado, né? Você Sim. tem 1, 2 indicadores, você não consegue esmiuçar. Nós vamos dizer aqui, vamos apresentar quais são os principais indicadores que quando o gestor olha, ele consegue melhorar o desempenho do time, né? E não é 1 ou 2 indicadores. Sim. Também não é um rio de indicadores, porque às vezes a pessoa se atropela com tantos números que eu já participei de reuniões em que eu fui a pessoa em que estavam se apresentando os números e quando as pessoas diziam, estão entendendo? Cara, era tanto número que dava tela branca. Assim, então, até certo momento eu estava acompanhando o raciocínio, depois eu perdia, sim, tô acompanhando. Hoje em dia eu percebo que em muitas reuniões, às vezes, com diretoria, o diretor está falando o número, mas o time está exatamente como eu ficava em apresentação de números. É tanto número que dá tela branca, não enxerga nada na sua frente mais. E até por isso que eu quero trazer o ponto que você trouxe aqui, né, que é de olhar, se aprofundar nos números, né? Quando a gente fala isso, talvez no lugar de quem está ouvindo a gente, e não está muito habituado ainda com os indicadores, pode pensar, poxa, mas vai dar muito trabalho, vai ser difícil. Eu não preciso olhar para todos os indicadores de uma vez. Eu gosto sempre de pensar no seguinte, pensa num piloto de avião, tá? Você tem ali, cara, sei lá quantos botões, quantos gráficos, quantos indicadores ali, que o piloto precisa olhar, o que mede pressão, temperatura da cabine, temperatura por fora da cabine, potência das turbinas, quanto de combustível. Tem muitos indicadores ali. Mas ele não precisa estar olhando para todos os indicadores a todo momento. Ele vai ter ali 2, 3, vou chutando aqui, não sei, mas eu sei que são poucos indicadores que ele vai avaliar em cada momento ali do voo. Então, no momento de decolar, ele vai olhar alguns indicadores. No momento de pousar, ele vai olhar alguns indicadores. Quando está ali no meio do velocidade de cruzeiro, ele está olhando outros indicadores. Mas tem alguns indicadores que estão sempre tem que ser avaliados. Com pressão interna da cabine, coisas do tipo. Estou trazendo essa metáfora porque às vezes o cara não precisa se preocupar em olhar 1000 indicadores. Ele precisa olhar para os indicadores que têm maior impacto no negócio dele. Porque senão, cara, número é uma coisa que, assim, indicador é um negócio que é infinito. E é muito fácil se perder nos indicadores a ponto de depois nem saber o que está fazendo com tanto número. Né? Então, é importante definir quais são os indicadores e começar a olhá-los com frequência. É regra de Pareto, 80-20. Cara, quais são os 3, 4 indicadores que eu sei que se eu estiver muito bem neles e que eu sei o que cada um deles querem dizer para que eu consiga tocar o meu negócio. Então, quem é gestor de vendas precisa entender os indicadores-chave, que nós vamos trazer alguns aqui. Mas também é importante que o gestor ensine o seu time de vendas a ler cada um dos indicadores. Eu estava num cliente no mês passado, né, e qual que era o indicador, que era inclusive cliente de varejo, e o pessoal estava falando sobre cobertura de vendas, né, e aí a pessoa, o gestor lá falou, olha, então, vocês sabiam que cobertura de vendas agora para o Natal, tá de tanto. E aí foi exatamente a expressão que você acabou de citar aqui. Todo mundo, aham, sim, todo mundo com cara de que entendeu. E aí ele perguntou, alguém aqui não sabe o que é indicador de vendas? Aí ninguém levantou a mão. Aí depois ele perguntou, alguém aqui sabe o que é indicador de vendas?
Aí ninguém levantou a mão. Falei, bom, então, se eu não sei nem não sei, eu já sei que existe aqui um furo nisso que as pessoas realmente não sabem. Então são pessoas que às vezes estão no seu segmento há anos, talvez décadas. Existe um indicador que influencia diretamente o seu resultado, que é a cobertura de estoque, que nada mais é do que quantos meses de vendas eu tenho no meu estoque. Então o estoque que eu tenho aqui hoje, dá para vender quanto tempo, quantos meses, que é um indicador simples. E que se você não olha para isso, às vezes você não está vendendo e você acha que é por conta do fluxo, que é por conta os clientes não estão comprando, que é por causa do dólar, por conta da política, e na verdade você não tem o estoque suficiente naquela categoria para poder fazer a venda. Então você vê que é um indicador simples e que pessoas veem quase todos os dias e não sabem o que ele quer dizer. Então escolha poucos indicadores, mas olhe para ele com frequência. Joia. Eu vou abrir quais são os indicadores que o gestor de vendas ele precisa estar atento, e aí nós vamos construindo, né, como é que isso acontece na prática nas operações que mais têm bom desempenho. Ô Johnny, e aí vamos só separar aqui, para ficar mais claro quem está ouvindo a gente. Primeiro nós vamos falar dos principais indicadores de gestão de vendas B2B. E depois a gente fala dos principais indicadores de gestão de vendas varejo, beleza? Perfeito. Então vamos começar com B2B. Bom, alguns indicadores que são extremamente importantes. Aí nós vamos selecionar depois no final aquele que mais faz sentido, inclusive com a estratégia da empresa, né? Sim. Então nós temos, por exemplo, cara, número de vendas. Quantas vendas o valor total de venda. É óbvio que ele é importante. Eu tenho que saber o quanto eu estou vendendo de volume de venda. Eu tenho um indicador que é quantos negócios eu iniciei esse mês. Eu fui atrás de quantos negócios? Quantas empresas eu iniciei negócios esse mês? Em muitas operações, às vezes eu pergunto, o pessoal diz que quer abrir mais cliente, eu pergunto, você foi atrás de quantos clientes esse mês? O pessoal não faz ideia. Segundo, um terceiro indicador. Johnny, vamos, para a gente não falar todos, vamos falar o primeiro, vamos explicar um pouco o primeiro, depois a gente vai para o segundo. Eu tinha pensado em a gente fazer um overview e vir mergulhar na importância de cada um, mas... É porque depois a gente não volta, Então, você sabe. Então vamos por partes. Então vamos lá. Volume de vendas. Eu tenho as minhas metas. Eu preciso saber se eu estou me aproximando, se eu estou me afastando, e do período que eu estou hoje, se eu de fato, se os indicadores, o volume de vendas aponta para atender a meta, ou não. Inclusive é um indicador que todo mundo olha. Esse é um que você não precisa, dono de empresa principalmente, a primeira coisa que ele quer saber é quanto que vendeu. Uhum. Aí o segundo é quantos negócios nós vendemos. Esse volume de vendas, digamos que vendemos 200 mil. Isso foi representado por quantas vendas? Porque é através desse número que nós chegamos, e o indicador que as pessoas falam tanto assim, ó, no mundo B2B, aqui é difícil, aqui não dá para mensurar, aqui não tem como, que é o ticket médio. Ticket médio é o valor médio de cada venda que você faz. E a ciência que as pessoas parecem complicar tanto, ela é tão simples quanto isso. Volume de vendas dividido pelo número de pedidos que eu tirei, que eu efetuei. Volume, quando você fala, é volume Valor financeiro, valor financeiro. Eu vendi 200 mil em 10 vendas. Eu estou dizendo que o meu ticket médio é de 20 mil. Show, né? show. Esse ticket e esse indicador ele é muito importante, porque é através dele que conseguimos mensurar quando o nosso time de vendas tem habilidade nas negociações. Porque digamos que o teu time vende um produto de 21 mil reais e você bate o olho no teu volume de vendas, você vendeu 200 mil, aí você olha que foram 10 vendas, 20 mil. O que esse número já indica? Que eu dei desconto. O que tá falando? Que tá dando desconto. Não estou dizendo que tá ruim, não estou dizendo que tá bom, eu não estou dizendo nada. A análise fria é, o meu ticket médio, ele pode ser aumentado. Ou se tiver perto da estratégia também que tá tudo bem, dá esse desconto, tá dentro da estratégia. Tudo depende do que eu quero. Ô, Johnny, aqui eu já quero pegar um ponto. Você falou de 2 indicadores relevantes aqui. Porque uma coisa que tira o sono de qualquer gestor de vendas é não saber se ele vai bater a meta no final do mês ou não. E aí vamos lá, o cara já não tem indicado. Não tem... Primeiro desafio, eu acho que de vendas é se o cara tem CRM, se o cara tem seja um Excel, que ele está controlando ali as vendas, mas não as vendas. Cada etapa do processo de venda. Quantos clientes, como você trouxe, né? Quantos clientes eu abri, com quantos clientes eu estou conversando, quantas propostas eu tenho na mesa, quantos estão para fechar e quantas fecharam. Pegando aqui a gente vai entrar um pouco mais nisso. Sabendo quanto eu quero vender
e sabendo o meu ticket médio da venda que está acontecendo, a quantidade de clientes que estão comprando, eu já consigo saber na primeira semana se eu estou apontando para o fechamento, para bater a meta ou não, né? E a conta ela é até simples se você parar para pensar, né? Se eu quero vender 200 mil, meu ticket médio é de 20, eu preciso fazer 10 vendas. Agora, eu vou pegar isso que você trouxe aqui e vou só adicionar uma coisa. Qual que é... Eu vou te fazer essa pergunta tranquilo. Qual que é a tarefa de vendedor? Falando de vendedor. Qual é a tarefa mais difícil do vendedor? B2B. E todo mundo foge. Prospecção. Prospecção. Então, o momento em que o gestor de vendas está fazendo ali a meta do mês, aí é importante você dividir, falar não só de faturamento, mas quantidade de vendas ou quantidade de clientes, para trazer essa clareza para o seu vendedor de quantas vendas, na média, ele precisa fazer. Só que aí, Johnny, se você não considerar a sua carteira mais uma abertura de clientes, pode ser o seguinte, que o seu vendedor esteja com essa meta de 200 mil e ele vai querer empurrar tudo na carteira atual de cliente. E a carteira atual de cliente, às vezes, não vai comportar esse faturamento. Talvez comporte um mês, mas ela não é o para-raio que vai segurar todo Exatamente. o desespero do vendedor. Porque o vendedor primeiro ele vai tentar vender para aqueles que ele já vende. Só que ele ficou 25 dias ali tentando vender para a sua carteira de clientes e não consegui. Aí no dia 25, faltando 5 dias para fechar o mês, fala, poxa, eu não bati a meta. Então é muito importante que o gestor já faça esse cálculo com o vendedor para falar, olha, dessas 10 vendas aqui, 7, vamos olhar para a carteira? 7 eu acho que a gente consegue tirar aqui da carteira esses clientes, pensando aqui no ciclo de compras dele, a gente consegue fazer 7. Cara, 3 você vai ter que ir atrás. Óbvio que quando a gente fala de B2B, tem um negocinho chamado lead time, que a gente vai falar daqui a pouco, que uma venda que começa no mês nem sempre termina no mesmo mês. Então, desculpa, gente, só para abrir um pouquinho mais aqui. Então, a gente falou a primeira coisa, que é o quanto eu quero vender, depois qual é o meu quantidade de vendas e o meu ticket médio. Com esses 3 números, nós subimos para um outro indicador de resultado. Eu vou chegar nas taxas de conversões. Aqui, antes de chegar lá, eu quero trazer, por exemplo, o indicador de resultado muito, muito essencial para uma operação, para a pessoa ter resultado, pensando a médio e longo prazo. Indicador de médio e longo prazo. Nós olhamos muito para o quanto vendemos, olhamos muito para o ticket médio. Pouquíssimos gestores param para ver quantos negócios eu perdi e mergulha dentro disso depois para entender por que perdi. Perfeito. Porque quando eu tenho indicador, vamos lá, eu iniciei quantos negócios no mês? Esse é um indicador super importante. Quantos negócios eu fui atrás? 50. Vendi quantos? 20. Perdi quanto? 20. 10 ainda nem ganhei nem perdi, tá? Tá no jogo. Se eu perdi 20, ganhei 20, o que tem? Quando eu tenho esses números e eu mapeio eles, eu consigo saber, cara, desses 20 negócios que eu perdi, o que esse número tá me dizendo? O que eu consigo encontrar aqui? Quer ver um outro indicador que eu gosto muito aqui? Volume de vendas entre ganhos e perdidos. Eu perdi 20 negócios. Aí eu olho para o volume, dinheiro. Quanto que representava esses 20 negócios dentro do meu processo de vendas, dentro do meu mês. Eu perdi 20 vendas de 500 mil. E eu ganhei, que dá um total de 500 mil. E eu ganhei 20 vendas de 200 mil. Isso aqui me mostra, o indicador diz algo para mim. O que ele está dizendo? Meu time está fechando os negócios menores e está perdendo os negócios maiores. Por que isso está acontecendo? Aí você entra no qualitativo, que é entender se o meu time não tem um conhecimento necessário, se é questão de maturidade, se é questão de momento de compra do cliente, se é segmento. Aí você precisa entender qual que é a correlação, né? E eu vou te falar o cenário que mais acontece na porta de muitos diretores. Se você é empreendedor, diretor, dono de empresa, você vai se lembrar de um dos momentos que você viveu isso. O que acontece muitas vezes é o vendedor falando que o preço está caro, o preço está caro, o preço está caro, o nosso preço está caro. Prova para mim que o preço está caro. Como é que eu provo isso? Quando eu consigo levantar e falar, olha a quantidade de negócios que eu perdi e 90% dos negócios que eu perdi foi por preço.
E o cliente, inclusive, quando eu mostro 90% dos negócios que eu perdi foi preço, porque eu mapeei isso, eu consigo mostrar que se eu reduzir 3, 2%, eu fecho os negócios. Se eu tivesse mapeado, eu consigo negociar com a minha diretoria. O que não dá é, eu perdi um negócio, que foi para concorrência por questão de preço. E aí eu coloco todo mundo no mesmo bolo, não consigo ter conversa com o diretor. Agora, às vezes eu tô perdendo bastante negócio por preço, mas eu não tô mapeando. Aí eu quero ter conversas com o diretor, com o CEO, com o dono de empresa, falando assim, ó, eu acho. Quando começa a conversar assim, ó, eu acho, é que e não tem números no jogo, você perde totalmente a credibilidade. Então eu gosto muito desses dois indicadores. Quantos negócios eu perdi? Volume de vendas, volume de valor dos negócios que eu perdi. Também são dois indicadores que ajudam muito a operação comercial. Ô, Johnny, agora eu vou bater de novo nisso, nesse episódio inteiro. Porque a gente está falando de indicador de resultado. Se você não tiver um processo para medir essas coisas, como que você vai chegar nesse nível? Então, assim, eu digo que até pode ser que a gente esteja avançando um pouco mais e a gente vai seguir em frente, porque eu sei que tem gente que está escutando a gente aqui e já tem um certo nível de maturidade comercial em relação a ferramentas que vão te ajudar a medir esses indicadores. Mas, de novo, você que ainda não tem uma ferramenta que vai medir os seus indicadores, cara, você está deixando dinheiro na mesa. Porque, primeiro, você não está tendo controle do seu time comercial, o que seu time está executando ou não. Você vai ficar sabendo que você vai bater a meta ou não vai bater a meta. Quando você vai bater a meta, até é mais fácil, né? O problema é você saber que você não vai bater a meta, né? Num período que você já não tem muito o que fazer e você não vai conseguir repetir aquilo que foi feito de positivo. Então, olha quanto prejuízo você tem por você não ter uma ferramenta que mede tudo isso. Se você não tem a ferramenta, você não tem ferramenta de medir indicadores, eu afirmo que você não faz gestão de indicadores. Você não olha para os números. Se você não olha para o número, eu vou fazer uma analogia. Imagina que você está no carro, está você e a sua esposa. Vocês dois estão indo para uma viagem. E aí, a sua esposa ali do lado, a minha esposa, quando está do meu lado, não para de ficar falando na minha cabeça de como eu estou dirigindo. Agora você imagina que tá os dois viajando e vamos tirar todo o painel da frente. Não tem número, não tem velocímetro, não tá marcando se tem gasolina, se não tem gasolina. Nós vamos só no cheiro e no vento, Feeling, no feeling. Aí tô andando, minha esposa reclama que eu tô andando muito rápido. Aí eu abro o vidro e ponho a mão para fora para ver se tá puxando muito a mão para o lado assim ou se o vento tá empurrando muito ou não, pra gente discutir se tá indo muito rápido ou não. Você só vai saber se está indo rápido ou não na hora que você escutar a polícia te chamando, te pedindo na sua frente, pedindo para parar. Você não tem controle, você não está tendo visão. Ou seja, você está perdido. E assim, e pode ter gente que não tem indicador e, cara, e tá batendo meta, e tá deixando Eu, resultado. Júnior, entendo que esse é o pior cenário. Porque aí a pessoa passa a acreditar que esse é o modelo. E tá tudo bem se você tá batendo meta, você tá entregando resultado, sem olhar para indicadores. Agora você imagina onde você poderia chegar, o quanto dinheiro você poderia ganhar a mais Fazendo gestão, fazendo gestão. indicador de resultado. Porque quando você me diz, no, quando olhamos para uma operação que não está fazendo indicador de resultado, e a pessoa diz assim, eu estou batendo a meta, a pergunta é, que meta? Que meta que você está batendo? Porque, na verdade, o número está aparecendo aí. E que bom. Significa que você tem um bom negócio, que você tem um bom produto, que você tem um bom serviço. E que, cara, ele por si só, muita coisa acontece no negócio. Como seria você saber o que precisa ser feito de acordo com os indicadores? Então, ó, até agora nós dissemos, cara, volume de venda, quanto eu vendi, é importante. Quantidade de vendas, para eu descobrir meu ticket médio. Então, eu vendi 200 para 10. Ticket médio, 20 mil. Isso aqui me fala como é que tá as negociações, quais são os valores que meu time está vendendo na negociação. Terceiro, quantas vendas eu perdi? Para saber se eu estou mais ganhando ou mais perdendo. Porque esse número vai me dizer se eu estou indo bem nas negociações. Um quinto número que dissemos aqui, o volume de valor de vendas que estamos perdendo. Para comparar, as vendas que eu estou ganhando sobressai o volume de vendas sobre o volume de vendas que estou perdendo? Falamos 5 indicadores. No final, eu pretendo falar 4 indicadores do que a gente falar aqui, Júlio, para dizer assim, ó, mira nesses 4 aqui, que aqui você vai bem. Sim, porque eu vou até já falar alguns aqui, né? Dentro desse cenário aqui, você deveria ter qual que é o lead time da sua venda, quanto tempo entre o primeiro contato e o fechamento de uma venda. Porque às vezes você não tem isso muito bem mapeado e você
acha que no mesmo mês você vai abrir um negócio e vai abrir um novo cliente, vai fechar com esse mesmo cliente nesse período. Só que você não está considerando o tempo que normalmente leva uma venda para acontecer. Então, principalmente no B2B, né? Porque o B2B leva mais tempo. Tem negócio que é fechado em uma semana, tem negócio que é fechado em meses, às vezes anos até. Então, é importante você ter esse indicador de quanto tempo, em média, do primeiro contato até o fechamento, estão acontecendo as suas vendas. Perfeito. Você falou aqui de negócios perdidos, né? Você precisa ter um indicador do motivo da perda. Perfeito. Perdi, foi preço, não era momento de compra, porque para cada uma desses motivos de perda, eu posso ter uma ação. Se é momento de compra, opa, quando que é o momento de compra então? Daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, então eu volto a falar, coloco ali uma tarefa para voltar a falar com esse cliente depois. Eu acho muito importante, né, o gestor de vendas, porque o gestor de vendas, ele não tem que olhar só para vendas. Ele tem que olhar para a saúde financeira da empresa. Eu não posso olhar para o meu umbigo. Estou trazendo isso. Porque a gente já teve um cliente, e você vai lembrar agora quando eu falar, que a gente aumentou, se eu não me engano, a gente quase ajudou ele a dobrar as vendas e ele quebrou. Por quê? Porque o produto que ele mais estava atacando, o produto que ele mais estava focando em vender, e o produto que ele mais vendeu, tinha margem negativa na última linha, né? Considerando todas as operações financeiras em cima daquela venda. Então, se você está vendendo e não tá olhando para a margem do quanto você está vendendo, pode ser que você esteja ajudando a sua empresa a ir para o buraco. Do mesmo ponto, se você está olhando para a margem do produto e você percebe que, de fato, está muito acima do mercado, isso tem sido impeditivo no momento do fechamento do negócio, você consegue, com números, argumentar junto à sua gestão sobre, de repente, uma flexibilização no preço para alguns clientes quando o preço é impeditivo. Então, margem é outro indicador. Agora, um indicador, Johnny, que é o que eu mais gosto de falar, quando a gente está falando de gestão de vendas B2B, que é taxa de conversão. Posso falar uma antes dessa? Claro. Porque aí a gente fecha com as taxas de conversões e a gente vem amarrando tudo. E essa que eu vou falar, essa é para vendedor ficar louco com essa. Volume de atividades. O indicador de volume de atividades cara, quantas atividades o seu time de vendas faz por dia? Porque se você tem lá na sua operação, na sua produção, que produz bolinha, você quer saber quantas bolinhas estão sendo... Quantas vezes o cara aperta um botão para fazer bolinha? Como é que você não vai querer saber quantas vezes o seu vendedor liga, quantas vezes o seu vendedor manda e-mail, quantas visitas, quantas atividades? Porque são essas atividades que você tem controle. Todo o restante, você não tem controle, as atividades você tem. Por que as pessoas não fazem muitas vezes a gestão desse indicador? É porque tem muito mimimi. É o vendedor que muitas vezes, mas você está querendo controlar quantas ligações eu faço. Mas você está querendo controlar quantos e-mails eu mando. Mas você está desconfiando de mim. E a verdade é só para entender, cara, é a partir de quantas ligações que eu consigo falar. Ô, Johnny, e vou te falar, eu nunca vi ninguém que está fazendo tem que ser feito reclamar desse tipo de coisa. Também nunca vi. Normalmente, quem está reclamando é porque não está fazendo. Agora, você falou aqui de volume de atividades, né? Cara, se eu não estou controlando, se eu não sei quantos clientes estão em fechamento, quantos clientes abertos, volume de atividades, então, fica um negócio muito distante. É que eu quero trazer uma consciência para você que tem uma empresa, para você que é gestor de vendas, que um departamento de vendas, ele se aproxima muito mais de uma linha de produção de fábrica do que de um ateliê artístico, né? Quando eu só tenho um grupo de vendedores, que eu não tenho um processo muito bem definido e eu dependo do talento e do networking desses vendedores para fechar a venda, é como se eu tivesse um ateliê e cada um está pintando seu quadro ali. E tem dia que eu estou inspirado e sai o quadro. Tem dia que eu não estou inspirado e não sai o quadro. E às vezes tem vezes que eu passo semanas sem pintar nenhum quadro. Quando eu tenho uma linha de produção, eu tenho as etapas muito bem definidas e se por acaso faltar algum tipo de peça, eu sei onde está faltando. Se por acaso começou a ter gargalo em alguma etapa, eu sei onde mexer. Então você tem previsibilidade quando você tem processos muito bem definidos e quando você tem ferramentas para medir esses processos. Gosto de falar, eu vou falar aqui porque é um grande parceiro nosso, que é a MeTime, inclusive, que é uma ferramenta de Sales Engagement, que é uma ferramenta utilizada muito ali na parte de prospecção, principalmente a parte de prospecção.
onde ele vai dar cadência, ou seja, vai dar celeridade no volume de atividade do seu pré-vendedor, do seu SDR, ou SDR, como alguns gostam de dizer. Que é o correto, mas a gente não fala muito SDR. Então, se você não tem uma ferramenta como essa para poder medir, cara, eu diria que é impossível. Você vai ter que ficar olhando o celular do seu vendedor aí todos os dias para saber quantas ligações ele fez. Sem a tecnologia tá aí para que possamos tirar bom uso do fruto dela, né? E o mundo de vendas, por ter o gestor comercial, que muitas vezes, quando a gente fala de indústrias, por exemplo, você tem um gestor mais sênior ali, não está tão acostumado com tecnologia, e aí muitas vezes ele torce o nariz para isso. Mas é por isso que tem empresas como o H2R, por exemplo, para tornar isso fácil, né? Que a gente, nossa principal habilidade, estava hoje falando com o diretor, e o diretor disse que ele não faz ideia, ele disse a seguinte frase: eu sei que a melhor coisa para vender, precisa ter habilidade? Sim. Precisa ser bom negociador? Sim. Mas a principal coisa é persistência e consistência com o mesmo cliente. Então eu preciso que o cara liga várias vezes, mas eu não sei como controlar isso. Pronto. Quando eu disse para ele que tem como controlar isso, ele falou, mas eu não sei usar tecnologia. Aí nós estávamos colocando para ele que ele não precisa saber implantar, não precisa saber entender. Tudo isso, nós vamos lá e vamos colocar isso aí para acontecer. O que não pode acontecer hoje na tua operação comercial é você torcer o olho para a tecnologia. Isso, torcer o olho ou torcer o nariz? Torcer o nariz. Torcer o nariz para a tecnologia. A tecnologia está aí, é uma questão de entender como ela funciona e como é que eu tiro proveito dela. Querer andar devagar, enquanto você pode acelerar muito através de tudo que está disponível hoje no mercado, com tanta tecnologia, cara, Sim, cara, tem times de vendas e tem gestores de times de vendas que controlam, quer dizer, acham que controlam todas as vendas no caderno. Se você está falando que você fala com um cliente, 2, 3, 4 clientes no mês, tudo bem, faz no Excel, faz no caderno. Agora, se você está prospectando um volume maior de clientes, você precisa ter a ferramenta primeiro para medir a sua eficiência e depois até para que você consiga acelerar esse processo. E se você está ouvindo a gente aqui e se pelo menos desses indicadores aqui você nunca ouviu falar ou você não controla pelo menos 3 deles com maestria, a H2R tem um programa chamado Programa Acelerador de Resultados, onde nós entramos na sua empresa, nós construímos todo o processo de vendas, implantamos indicadores, implantamos ferramentas, treinamos o seu time para que eles sejam capazes de vender mais, com mais eficiência e em maior volume, negociando melhor, e fazemos uma mentoria com o seu gestor por um período para garantir a execução desse processo e, obviamente, a perpetuidade de todo esse conhecimento que a gente leva para dentro. Então você não precisa ter medo da tecnologia, não precisa ter medo dos indicadores. Existem ferramentas, existem programas como o nosso que vão te ajudar a ir para o próximo nível. Perfeito. E o que você diria para o gestor que está aqui nos ouvindo e nunca olhou para o número, e aí às vezes não está na mão dele, né? E às vezes nós estamos falando aqui e o gestor, às vezes, ele não tem acesso. Ele não tem acesso ao CRM, né? Sim. E ele quer começar a olhar para alguns números. Que dica que você daria para ele? Qual é a ferramenta que ele tem para poder utilizar? Cara, se ele começar a usar um Excel, se ele começar a tabular ali com quantos clientes ele está falando, vou até levar um nível. Tem uma ferramenta chamada Trello. Se você nunca ouviu falar Trello, T-R-E-L-L-O, onde tem um Kanban. O que é o Kanban? É aquela estrutura de colunas onde você vai caminhando, quando você executa uma tarefa, você caminha para a próxima, para você saber em que etapas a sua venda está. Agora, Johnny, vou lançar um desafio aqui. A gente não conversou sobre isso. Mas você que não tem indicadores na sua empresa, você possui 2 ou mais vendedores e fatura mais de 500 mil por mês, e você não tem um processo de vendas desenhado, e você não tem o CRM implantado, e você não tem indicadores, vamos deixar o link aqui, tanto no canal do YouTube quanto no Spotify. Clica lá e nosso time vai entrar em contato, vai te dar uma reunião e eu ou o Johnny vamos te dar uma mentoria gratuita, um diagnóstico da sua operação e, se possível, se você tiver ali, nem que seja no papel de pão, nós vamos olhar para os seus números junto com você e vou te falar, olha, tem oportunidade aqui, você está perdendo dinheiro aqui e você pode avançar aqui, de maneira gratuita. Não conversei contigo, mas Tamo junto. Eu me garanto. Tamo junto. Então, quando você tem, para começarmos a consolidar aqui, né? Quando você tem esses indicadores na mesa, é como você poder escolher o que você quer.
que eu quero medir? Eu quero saber se o meu time está indo bem nas negociações? Não, eu quero saber se o meu time, de fato, ele está prospectando bastante clientes, está prospectando poucos clientes, o meu time está fazendo o que precisa ser feito. E é interessante, né? Quando eu tenho os indicadores à frente, é aqui que eu consigo saber se quantos vendedores eu preciso para bater a meta. O time que eu tenho na mão dá. Cara, você falou uma coisa que é... Nossa, isso acontece muito. Às vezes eu quero vender mais, eu contrato mais. Primeiro, né? Já ouviu falar isso? Eu já contrato vendedor de 2, 3, porque às vezes se um der resultado, já se pagou. Eu tenho um processo desenhado, eu não tenho um processo de contratação, eu não tenho um processo de filtro, eu não sei que tipo de vendedor eu quero. E aí, o que acontece? Vai no bolso. Porque eu começo a contratar um monte de vendedor achando que vou ter mais vendas. E olha que interessante, Johnny, em algumas situações em que a gente atuou com alguns clientes, o cara reduziu o volume de vendedores e vendeu mais, porque ele aumentou a eficiência da sua operação. E aí, quais seriam os indicadores de eficiência? Cara, primeiro, quantidade de tarefas executadas, taxa de conversão em cada uma desses processos. Que essa, para mim, Júnior, é o primeiro olho, é a taxa de conversão. Exato. Assim, não estou vendendo, vamos fazer de trás para frente? Não bati a minha meta. Tá bom. Com quantos clientes você falou? Beleza. X, dos clientes que você falou, quantos você apresentou a proposta? Tantos. Dos que apresentaram a proposta, quanto de fato foi para negociação? Tantos. E você vai saber se o que você precisa melhorar é a sua eficiência em cada uma das etapas ou se você precisa falar com mais clientes. E você consegue fazer isso de trás para frente para trás, cara, e saber exatamente o que você está precisando. Óbvio que isso vai fazer o quê? Isso vai te colocar luz num problema. Aí, resolver esse problema é uma outra situação. Onde é que eu vou captar mais clientes? Como é que eu faço para melhorar o meu time em cada uma dessas etapas? Eu estou falando de problema, Júlio, mas às vezes são coisas boas. Você fala, cara, peraí. Eu estou olhando nas taxas de conversão aqui e eu estou vendo que esse vendedor, olha se você tem dados, que esse vendedor, nesse tipo de segmento, cara, a taxa de conversão dele é altíssima. Então, se o cara, de repente, ele vende para rede de supermercado, e esse cara aqui é muito bom, eu vou parar de mandar cliente de padaria para ele, vou parar de mandar cliente automotivo, porque o cara é bom nesse segmento. Quando eu não tenho essa consciência, fica muito no feeling. Fulano vende muito para supermercado, manda para ele. Mas estou falando isso em dados macros. Quando você vai olhar um pouco mais no detalhe, você está perdendo eficiência porque você não está controlando as taxas de conversão por grupo de vendedores ou por vendedor. Para ficar claro, né, para quem está nos ouvindo, se essa é a primeira vez que você ouve esse termo taxa de conversão, o que vem a ser a taxa de conversão? Todo processo, toda venda, ela tem início, meio e fim. Não importa quantas etapas tem o processo, mas ele vai ser três etapas ele vai ter, começo, meio e fim. Então, taxa de conversão é, da etapa do começo para o meio, eu comecei com 10 clientes, 5 avançaram, eu preciso saber quantos por cento avançaram, então. Então, de 10, 5, 50%. Vou nem entrar na matemática aqui para não complicar a cabeça da galera. Então, vamos fazer outra conta, ó. De 10 que entraram, 3 passaram, porque esse 50 vai dificultar. Significa que 3 sobre 10, 30% de taxa de conversão nessa etapa do processo. Eu fechei desses 3 um cliente. Aí lascou. Aí agora dá número quebrado. Significa que você tem uma taxa de conversão de 33,3. 33%. Exato. Certo? Então, qual a porcentagem que passa de uma etapa para outra, de maneira prática? Eu comecei quantos negócios esse mês? 50. Desses negócios, quantos deles você gerou proposta? A porcentagem do quanto começou e quanto passou é a sua taxa de conversão para proposta. De proposta para fechamento, quanto você fechou, sua taxa de conversão. É elas que medem a eficiência do seu time de vendas. Show. Ô Johnny, a gente está avançando aqui no tempo e eu não quero perder a oportunidade de falar um pouco dos indicadores fundamentais do varejo. Boa. Tá bom? E eu vou até abrir um pouco mais aqui. Eu vou falar indicadores de loja e vou falar indicadores de gestão de varejo. Tá bom? Trazer alguns indicadores aqui, porque de fato são muitos. Cara, você que está na loja, você precisa saber primeiro a taxa de conversão do seu time. Então tem todo mundo que tem loja, se não tem, deveria ter, mas é muito comum porque é bem conhecido.
que é a lista da vez, que é quem que está na vez, qual é o vendedor que vai atender o próximo cliente. E essa lista vai rodando, né? Então, quem está no começo da fila atende esse, vai para o fim da fila. Igual ponto de táxi. Para o carro ali, quem chegou por último vai para o final. E vai atendendo conforme vai chegando o cliente. Primeira coisa é a taxa de conversão. Só que, normalmente, a pergunta é, vendeu ou não vendeu? Você que trabalha principalmente varejo de moda, falar varejo de moda aqui especificamente, ou pode ter outros segmentos também, mas qualquer segmento que tem experimentação do produto. Como, por exemplo, vou provar roupa, ou vou provar o sapato, ou o cara vai me apresentar esse equipamento eletrônico, enfim. Então, você precisa controlar a taxa de conversão do cliente que entrou na loja, quantos foram para o provador, quantos experimentaram o produto. Por que isso é importante? Que se você é do varejo de moda, você sabe do que eu estou falando. Quando o cliente fala assim, topo provar, quero experimentar, é como se você pegasse a bola e colocasse na linha do pênalti. A taxa de conversão, a chance desse cliente comprar aumenta muito. Então a taxa de conversão de provador é muito importante. Porque quando eu chego no provador, eu sei que a taxa de conversão é maior. Quando eu chego no provador, eu preciso medir agora da taxa de provador para compra. É uma delas. O cara provou, quantos provaram e não compraram, ou quantos provaram e compraram. Primeiro, para saber se o meu time de vendas está conseguindo montar bem os looks, se está conseguindo gerar o valor da apresentação do produto. Se você é um pouco mais detalhista, você pode ver o seguinte, quantos produtos foram apresentados para o cliente no provador e quantos o cliente comprou. Porque aí eu vou medir também a minha coleção, qual a eficiência do meu time de venda, se eu preciso treinar produto, se eu preciso treinar argumento. Então, estou falando de duas taxas de conversões aqui fundamentais. Normalmente se fala taxa de conversão, cliente que entrou e vendeu. Só que se você medir o cliente que entrou e quando entrar no provador, você vai ver onde você pode atuar. Porque às vezes eu estou dando remédio para a dor errada. Perfeito. Estou fazendo treinamento de objeções, que às vezes acontece no final, só que o cliente está falando ainda, estou dando uma olhadinha e ir embora. Então, taxa de conversão, cara, é fundamental. E às vezes, o pessoal gasta tempo com um indicador que não dá para entender o porquê, né? Uhum. Você vai no magazine e muitas vezes ele conta quantas peças você está entrando. Aí você sai, ele te pergunta quantas peças você vai levar, beleza, você fala e fica algumas peças lá. Ninguém está interessado em saber por que você não vai levar as outras peças. Exato. Parece que é nítido assim, deixa eu só contar para ver se você vai roubar ou não. Porque não é nem isso também, porque até a pessoa que está contando não sabe por que está contando. Porque você entra, quantas peças você tem? Quantas peças você saiu? Olha que indicador. Você sabe, a pessoa entrou com 10, está saindo com 2, e eu começo a mensurar isso e saber por que não está levando os outros produtos. Eu tenho na veia ali o que precisa ser feito para melhorar a venda. Exato. Outro indicador importante é o PA, peças por atendimento. Né? No mundo de calçados, tem calçados por atendimento, bolsas por atendimento, acessórios por atendimento, mas eu gosto de falar de maneira geral de peças por atendimento, porque mede um pouco disso que você trouxe, que é dos clientes que entraram e compraram, quantas peças, em média, eles compraram. Porque o volume de peças está diretamente ligado ao ticket médio. Quanto mais peças o cliente comprar, maior o ticket médio. E olha que interessante. O jogo... Poderia dizer que o PA é a mesma coisa que o ticket médio? Não. Ticket médio é o PA vezes o preço médio. Tá. Então, digamos que cada peça minha custa, na média, R$100. Se o meu PA foi 2, ou seja, peça por atendimento na média 2, e cada peça é R$100, então o meu ticket médio é de R$200. Tá bom. Entendeu? Então, porque a variedade é grande. Exatamente. Então, eu posso aumentar a minha variedade. O grande ganho, Johnny, que talvez nem todo mundo saiba, mas a maior margem dos produtos estão nos acessórios, nesse adicional. Então, aquele produto que ele é um adicional, normalmente ele tem margem maior. Então, às vezes, eu coloquei ali, por exemplo, fiz uma venda de R$200, e aí eu vendo um cinto de R$50. E esse cinto tem uma margem maior. Então, a contribuição financeira desse adicional faz muita diferença, não só ali para a comissão do vendedor, mas também para a empresa em si, porque traz mais margem. Então, PA é um indicador interessante. Preço médio, para saber o seguinte, se o vendedor está vendendo só produto baratinho. Porque tem vendedor que ele acha o produto caro e ele não oferece o caro. Como ele dá o preço para o cliente. Você entra lá, Johnny, e fala assim, esse cara aí tem cara de coitadinho.
essa peça aqui é muito cara para ele, eu vou oferecer essa baratinha que está na promoção. E aí, se você começar a comparar o preço médio por vendedor, você já vai saber quem está com crença de preço caro e quem está indo para as cabeças. Então, preço médio ele faz mais sentido, principalmente quando você está falando de gestão de categoria, gestão de loja, ele vai fazer uma diferença muito grande por categoria para você saber quais são os produtos que estão vendendo mais e os produtos que estão vendendo menos. Se está valendo o que você está ofertando. Quando você olha por vendedor, você vai saber quem é o vendedor de precinho e quem é o vendedor de pressão. Então, eu falei alguns indicadores aqui de gestão de loja. Aí você vai entrar em margem, você vai entrar coisas que poucos gestores de varejo acabam olhando, mas agora eu vou subir um pouquinho para a gestão. Para quem tem uma loja, para quem tem uma rede de lojas, cara, recência, frequência e valor, RFV. Agora que no varejo você também tem um CRM, né? Você precisa ter um controle dos clientes que compram ali para você saber quantos clientes estão comprando de mim por ano, a cada quantos meses cada pessoa vem comprar, quanto que elas compram, porque eu preciso olhar para a minha base de clientes e falar, cara, esses 10% de clientes aqui compram de mim sempre valores muito altos, esse cara precisa tratar diferente. A cada quanto tempo a pessoa compra? A cada 3 meses. Opa, isso significa então que eu não posso deixar essa venda passar. Deu 2 meses e 15 dias, eu faço contato com o meu cliente, né? Então eu vou entrar nessa linha. Quando eu falo de recência, poxa, esse cara compra sempre comigo. Então, e aí quando eu começo a olhar esse tipo de coisa, Johnny, inclusive eu paro de acreditar em papo de vendedor muitas vezes. Tem vendedor que fala assim, não estou vendendo, porque não tem coleção nova. Tem cliente que vem toda semana. Aí você vai olhar a base de clientes, 1% dos clientes, e nem é toda semana, vem a cada 15 dias. E aí eu estou investindo uma grana na coleção, em estoque novo, para poder atender 1% do cliente, que não vai me trazer o resultado da loja inteira. Tá? Então, esses alguns são alguns indicadores. Indicador de cobertura de venda, como eu falei no começo. Cara, o seu estoque tem o suficiente para poder vender? Porque pensa o seguinte, você está aqui de camiseta. Se eu vendo 5 camisetas no mês, eu não posso ter 5 camisetas na loja. Porque se eu vender, vai ficar vazio. Além disso, eu tenho tamanho PM, X, GG. Eu preciso ter um pouco a mais, aí vai variar de categoria para categoria. Essa quantidade de cobertura tem a ver com quanto tempo você demora para repor o seu estoque. Se você tem uma categoria que a reposição é muito rápida, você pode trabalhar com menos estoque, porque vendeu a P, está sem estoque, chega amanhã uma nova peça. Uma pergunta, dentro do varejo, é que eu estou pensando aqui, né, enquanto você está trazendo esse conteúdo, e às vezes pode ser que o gerente de loja nos ouve, assim, mas eu tenho que saber de tudo isso? Cara, Qual que é o principal, por que é tão importante a gerente ter essas informações, Júnior? para ela poder discutir e dar input para quem está enviando o produto. Então ela pode, se não é ela que faz, às vezes é ela que faz a compra. Se você, em muitas redes de franquia, o próprio gerente faz a compra. Se ele não tiver noção da gestão do estoque dele, ele vai comprar aquilo que ele acha bonito. E nem sempre o que ele acha bonito é o que o cliente gosta. Eu digo que produto bonito é aquele produto que vende. E na grande maioria o que mais acontece é isso, né? É o que mais O acontece. que mais acontece eu pensei que isso ia vender. Cara, não é para pensar, é para analisar indicador e tomar a decisão com um pensamento estratégico. Quais são os dados, com base nisso eu vou pensar e vou tomar a decisão. Exato, aí você vai, como no varejo o desconto ele é muito mais presente, então você precisa entender, olhar preço, estoque, preço médio do estoque, preço médio de venda. Você vai ter uma noção do quanto você está dando de desconto nos produtos. Porque aí você começa a olhar, opa, peraí, se essa camiseta, o preço médio de venda dela é 100, mas o preço médio de estoque dela é 100, mas quando eu vou vender ela 70, cara, é 30% de desconto. Então, quando eu for comprar, eu vou negociar essa compra com o meu fornecedor. Porque senão eu estou tomando na cabeça porque não vale o 100, o cliente não está reconhecendo o valor desse produto. Então, trouxe aqui preço médio, ticket médio, taxa de conversão, PA, são os indicadores básicos. Você quer avançar um pouco mais? Vamos olhar para a cobertura de estoque, para a margem de estoque, preço médio de estoque. Você quer ir um pouco mais além? Vamos olhar para a recência, vamos olhar para a frequência, vamos olhar para o valor. E aí, quando você tem tudo isso na sua mão, e você tem uma ferramenta de CRM, você tem Giver, Dito, CRM Bônus, uma ferramenta que eu gostei bastante chamada Selby também, que é muito interessante.
A partir desses dados, você vai estabelecer uma régua de relacionamento com o seu cliente. Que agora a gente não vive mais a era do atendimento ao cliente, a era do relacionamento com o cliente. Mas como é que você vai ter relacionamento com o cliente sem dado? Você nem sabe, né, com quem tá querendo relacionamento, porque o Exato. cliente diz de acordo com o comportamento dele se ele quer ou não relacionamento com a tua marca. E como é que você vai controlar se o seu time de fato está fazendo esse contato com qualidade ou não? Então, de novo, a gente volta um pouco para a ferramenta. Perfeito, cara. Show de bola. Eu entendo que se você tá na frente do time, se você é um gestor de vendas, gestão de indicador de resultado, nós vamos falar depois sobre gestão de processo, gestão de pessoas, vamos falar como treina, vamos falar como dar feedback, cara, nós vamos construir aqui uma linha que vai ser, para quem ouvir, sai formado para fazer o time, assim, espetacular em vendas lá na sua operação. Mas a base de tudo é o indicador, porque você precisa saber responder antes de dizer, eu vou fazer X ou Y, vai fazer por quê? E não é porque eu acho, não é porque eu penso, é porque o número me diz que se eu fizer tal ação, eu tenho a probabilidade de conseguir chegar no resultado que eu tanto quero. Nós saímos da conversa de possibilidades para probabilidade. É possível bater a meta? Lógico que é possível. É possível, tudo é possível. Agora, é provável que você vai alcançar seus resultados? A probabilidade, ela precisa de fatos. E indicadores de resultados são os fatos que vão dizer, olha, a probabilidade é que, se continuar fazendo isso, o resultado é X. Exato. E olha de maneira prática aqui, como o varejo a gente falou menos, vou dar uma dica prática aqui para quem está ouvindo a gente. Você colocou a meta pro vendedor, divide essa meta pelo ticket médio dele. Você vai chegar na quantidade de vendas que ele precisa fazer. Essa quantidade de vendas você divide pela quantidade de dias que ele vai trabalhar. Você vai chegar na quantidade de vendas que ele precisa fazer num dia. A partir daí, você já vai saber se a meta é possível ou não. Se ele, em média, no mês passado, nos últimos meses, ele fez 2 vendas por dia e a meta requer que ele faça 4 vendas por dia, significa que algo de diferente precisa ser feito para poder bater essa meta, fazer essas 4 vendas. Seja ações na loja, como eventos, seja um trabalho mais intenso através do WhatsApp, através das redes sociais. Mas só por aí, se você tem um indicador, você já consegue saber com antecedência qual a probabilidade de você atingir o seu resultado. Se você não está olhando nada disso, eu sei que você está sofrendo no fim do mês, na última semana, você não vê seus filhos, você não vê sua família, porque você está na loja vendendo pelos seus vendedores, porque você não fez um plano bem desenhado no início. Perfeito, cara. Que episódio, hein? Johnny, e eu só quero fechar esse episódio aqui falando a frase de um importante físico irlandês do século XIX, que falava o seguinte: não se pode melhorar aquilo que não se pode medir. Traduzindo no mineirês. Oncotô, poncovô. Exatamente. É isso aí. Cara, Johnny, então fechando aqui o episódio de hoje, lembrando que quem está ouvindo a gente, segue a gente lá nas redes sociais, Venda Ponto Humanizada em todas as redes sociais, TikTok, Instagram, Kawaii. Tem mais alguma, Michael, que a gente está? Não. Cara, encaminha No YouTube, a gente está como Venda Humanizada também. Encaminhe esse episódio para as pessoas que você conhece, que precisam entender um pouco mais a importância dos indicadores, de olhar para número antes de tomar a decisão, e as decisões serão muito mais assertivas. Se inscreve no canal para você ser avisado quando tiver o próximo episódio. Dá 5 estrelas no Spotify para ajudar a gente aí no ranqueamento. E compartilha com o máximo de pessoas. Que olha, só de você compartilhar esse episódio, já te digo, você já vai passar a vender mais. Perfeito, show de bola. Qual a palavra para o dia de hoje, Johnny? Cara, a palavra para o dia de hoje é assertividade. Mais indicadores, maior a minha assertividade. Eu vou nem terminar com uma palavra, vou falar só que um termo, né? Uma frase que é: os números são seus amigos, não são seus inimigos. Show de bola. Fechado, galera. Então, mais um episódio para conta. Foi. Um abraço.